Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Miqueias, nós vemos os líderes do povo de Deus encantados pelo dinheiro ao ponto de cometerem injustiça. Diz aqui, a palavra de Deus vem dizendo: ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. Isto é, era algo tão enraizado no coração deles, que eles já dormiam pensando no pecado, naquilo que eles iam fazer no outro dia, isto é, no dinheiro que eles iam ganhar no outro dia, nos bens que eles iriam alcançar no outro dia, seja de maneira lícita ou ilícita. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprime o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Isto é, esses homens hipnotizados pelo dinheiro e pela que representa aqui a felicidade mundana. Mundana, entendamos aqui, a felicidade neste mundo, nas coisas terrenas. Muito bem, meus santos. Nós ouvimos então esta leitura, nós vemos o horror desta atitude desses homens que não se importam com os mandamentos de Deus. Eles conheciam os mandamentos de Deus, mas não se importam com o mandamento de Deus, porque o que eles querem é ser felizes aqui e agora. E como eles interpretam a felicidade aqui e agora, como o caminho para a felicidade aqui e agora, por meio da aquisição de bens, para eles pouco importa se é de maneira honesta ou desonesta, porque se o que importa é ser feliz aqui, por que não roubar, matar, mentir, trair? O que importa é ser feliz aqui e agora. Pois bem, meus santos, nós vemos esta atitude apresentada, representada na primeira leitura de hoje, vemos o horror que ela representa, mas talvez não tenhamos noção de que esta atitude pode estar presente também nos nossos corações. É muito fácil, meus santos, olhar o pecado alheio e condená-lo. É muito fácil ouvir uma passagem bíblica que fala da dureza de coração e da idolatria presente no coração desses homens e ver a feiura e condená-lo, mas nós precisamos ver se o nosso coração não padece da mesma doença. Isto é, gostaria então de hoje falar das consequências na alma de quem se esquece da sua finalidade sobrenatural, eterna, do céu. Porque esses homens aqui apresentados no livro do profeta Miqueias, como eles se esqueceram da sua finalidade sobrenatural, isto é, como eles se esqueceram da vida eterna do céu, eles roubavam, eles mentiam, eles matavam, mas o que eles queriam era ser felizes aqui. Então eles tinham este apego às coisas terrenas. Então gostaria de falar de uma consequência apenas de quem se esquece da sua finalidade sobrenatural, da vida eterna, do céu, o amor ao dinheiro. Então, são várias as consequências na alma de quem se esquece da sua vocação sobrenatural. São várias as consequências na alma de quem se esquece de que tem uma vida eterna esperada, que espera por ele, que existe uma outra vida, uma vida de felicidade,
ou uma vida de sofrimento, mas é eterna, é para sempre. São várias as consequências na alma de quem se esquece na prática da vida, não apenas, porque acredito que todos nós tenhamos em mente, nós não nos esquecemos de uma maneira teórica da vida eterna, mas às vezes na prática da vida esquecemos de que existe um céu. Então, dentre tantas consequências na alma, falemos hoje, inspirado pela primeira leitura, do amor ao dinheiro. Isto é, quando a pessoa se esquece de que existe algo maior e melhor para se buscar. Quando nós olhamos, quando nós refletimos sobre a primeira leitura, eu já falei, nós temos essa tendência de ver e achar que isso só se aplica a eles. Mas façamos então uma aplicação bem prática. Por exemplo, uma família. Vamos aqui tomar algo tão delicado no mundo atual, que é a generosidade nas famílias em ter mais filhos. Por que é? Quando você fala, por exemplo, você conversa com alguém e diz assim, quantos filhos você quer ter, você pretende ter no seu casamento? Raramente, infelizmente, muito raramente você vai ouvir a seguinte resposta: eu quero ter quantos filhos Deus quiser que eu os tenha. Isto é, isso não significa que você vai ter tantos filhos quanto... Deixa eu explicar melhor. Isso não significa que você vai ter uma gravidez atrás da outra, porque pode ser que o seu corpo não resista e que isso não seja adequado para a sua saúde. Mas, como a vontade de Deus respeita a integridade física, psicológica da mulher, do marido, da família, um católico nunca deveria ter medo de dizer: eu terei quantos filhos Deus quiser que eu os tenha. Isto é, dizer isso, uma resposta dessa, eu não sei se eu já ouvi alguma vez na minha vida. Isto é, eu já ouvi pessoas dizendo isso, mas eu não sei se eu ouvi de pessoas a quem isso eu perguntei: quantos filhos você pretende ter? Geralmente as pessoas vêm já com a ideia limitada, um número limitado. Por quê? Porque como é que eu terei muitos filhos? Porque se muitos filhos eu tiver, eu vou comprometer a minha vida financeira. Se muitos filhos eu tiver, eu não terei o conforto por mim desejado. Eu não terei a vida que eu sonho ter. Isto é, muitas pessoas, e meus santos, infelizmente, muitos estão nas nossas missas dominicais, não têm mais filhos. Por quê? Porque o valor primeiro é o dinheiro. E tudo aquilo que colocar em risco uma vida confortável e feliz deve ser negado. Se você analisar desapaixonadamente, precisa colocar as paixões de lado e da maneira mais fria, e você analisar este ponto, você vai ver que muitas famílias, infelizmente, não querem se abrir à vida. Por quê? Porque como é que eu vou então perder dinheiro? Eu vou deixar de ganhar mais dinheiro? Eu vou perder este emprego? Isto é, quantas vezes, isso aqui, muitas vezes, vem um casal com 3, 4 filhos e diz: padre, nós podemos fazer laqueadura? E aí eu pergunto: por quê? Nós já temos 4 filhos, padre. E se nós tivermos mais filhos, nós teremos dificuldade de mantê-los. Isto é, provavelmente, sem sombra de dúvida,
se você tiver mais filhos, tiver uma família grande, generosa, você muito provavelmente não fará as viagens que você gostaria de fazer, não comprará tantas roupas quanto gostaria de comprar. Talvez chegue no final do ano e você mal possa comprar uma roupa nova para os seus filhos. Eu uso aqui essa expressão porque era quando eu era pequeno, roupa nova a gente ganhava no final do ano, e lá no Nordeste, às vezes no São João, que também era algo muito, muito típico. Então, às vezes ganhávamos uma roupa nova, uma calça nova e uma camisa. O sapato a gente dava uma maquiada, mas uma calça nova e uma camisa para dançar quadrilha, para brincar as festas juninas. Mas se não desse, geralmente seria possível no final do ano. Mas vejam, meus santos, que verdade dolorosamente bela, se um pai dissesse: é dolorosa, mas é bela, meu filho, este ano nós não temos condições de comprar uma roupa nova, porque graças a Deus você tem muitos irmãos e nós temos outras necessidades, a comida, temos que pagar o imposto de renda no final do ano, no início do ano, a matrícula na escola, e nós não poderemos. Isto é, aquela criança iria ficar com raiva, chateada, triste, mas ela ia crescer numa casa, numa família em que se ensina que a obediência a Deus está em primeiro lugar. E Deus nos ensinou: crescei e multiplicai-vos. Deus nos ensinou, se vocês pegarem, meus santos, aquilo que a igreja, inspirada pela revelação divina, pela palavra de Deus e pela tradição, há 2000 anos a igreja ensina que a generosidade deve ser vivida dentro do matrimônio e que a finalidade principal da união do homem e da mulher é povoar o céu. E que a finalidade principal da união do homem e da mulher é povoar o céu, é ter filhos e educá-los na lei de Deus para levá-los para o céu. Mas essa é uma verdade tão na contramão da mentalidade atual, que quando nós a ouvimos, sentimos uma certa... Se às vezes até aquele que prega já sentiu em algum período na sua vida uma dificuldade disso pregar, quanto mais o povo de Deus que a ouve. Vocês compreendem? Então é uma verdade que é como que nós poderíamos comparar que a atitude dos cristãos hoje é como daqueles que um dia ouviram nosso Senhor dizendo: quem não comer o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aqueles que o ouviam disseram: que isso? Ele está louco? Ele quer dar de comer a sua carne e de beber o seu sangue? E diz lá em São João, no capítulo 6, e muitos o abandonaram a partir daquele momento. Ou de São Pedro, quando nosso Senhor Jesus Cristo falou que o divórcio não estava nos planos de Deus, que no princípio não foi assim, que Deus fez o homem para a mulher, e que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. E Pedro disse: e quem é que pode se casar? É melhor não se casar desse jeito. Pedro também se espanta, se escandaliza com os mandamentos de Deus. E é muito estranho quando nós cristãos católicos frequentamos a igreja e não nos espantamos com os mandamentos de Deus. Isto é, eles vêm tão diluídos e tão adocicados que todo mundo numa boa os aceita. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Tem dificuldade sim, é verdade. É uma realidade diante da qual você para e pede a Deus a graça para conseguir abraçar aquela verdade, abraçar aquele mandamento e renunciar-se a si mesmo. Meus irmãos,
A palavra de Deus, os mandamentos de Deus só tem sentido se você tem em vista a vida eterna. Isto é, quer dizer, Padre, que eu provavelmente vou ser mais pobre se eu levar a sério os mandamentos de Deus? Vai, meu santo, vai, porque filho custa, sem dúvida, vai ser mais pobre. Quer dizer, Padre, que eu terei uma vida mais agitada, porque imagine, não só agitada, porque de verdade deve ser muito feliz também uma família numerosa, mas vai ser uma vida mais agitada, mais complicada? Vai, meu santo, vai. Mas você terá o céu. E você crê que vale a pena colocar de lado tudo isso e alcançar a vida eterna? Você crê que pelo céu todo sacrifício vale a pena? Se você crê, nós estamos na mesma escola, nós estamos na mesma igreja dos mártires, que porque creram nisso, se deixaram matar. Uns foram devorados pelos animais, outros foram queimados vivos, outros foram degolados. Por quê? Porque eles criam que a vida eterna era o valor supremo. Por isso, eles se deixaram matar. Por isso, eles se deixaram queimar. Por isso, eles não renunciaram à fé. Agora, se a felicidade neste mundo é mais importante, eu não vou morrer como Marte. Renuncia a Jesus? Renuncio. Você nega a sua fé? Nego. Se o que vale, se o importante é a vida aqui, por que eu vou morrer pela fé? Por que eu vou ter uma vida mais difícil por causa da fé? Vocês entendem? Mas, se por causa de Jesus, daquilo que Ele me promete, da vida eterna, vale a pena, se eu de verdade creio nisso, vocês perceberam? Não é apenas não é que você está dando uma aceitação teórica. Se isso está entranhado no seu coração, de modo que você crê nisso, vale a pena ter uma vida mais difícil. Como estou dando aqui o exemplo da família e da generosidade com os filhos, vale a pena você ter uma vida mais pobre, renunciar talvez a um emprego para ter mais filhos. Sim, por que renunciar ao emprego? Porque se você tiver muitos filhos, provavelmente você terá que ter uma das pessoas, ou o pai ou a mãe, normalmente é a mãe, mas em alguns casos não há porque não aceitar que o pai esteja, mas um precisará ficar em casa para dar a formação aos filhos que a escola não pode dar. Mas não, eu quero deixar que a escola prepare os meus filhos para a vida. Não, meu santo, a escola no máximo preparará os seus filhos para o mercado de trabalho. A escola não vai preparar os seus filhos para a vida. Quem vai preparar os seus filhos para a vida é você, pai e mãe, e a igreja, que receberam de Deus esta missão. Os pais e a igreja, não é a escola. Ah, padre, mas se eu tiver muitos filhos, eu talvez não consiga colocar os meus filhos, porque eu terei menos dinheiro, nas melhores escolas, e eles estarão menos preparados para o mercado de trabalho. É verdade, talvez isso seja verdade, mas eles estarão mais preparados para o reino dos céus. E o que é mais importante? Ter os seus filhos mais bem preparados para o mercado de trabalho, ou ter os seus filhos preparados, mais bem preparados para o reino dos céus? Entende, meus santos? O problema é que nós queremos tudo, e querendo tudo acabamos ficando sem nada, que perdemos o principal. Padre Paulo Ricardo, né, tem um exemplo que ele sempre gosta de dar. Ele diz, né, eu não estou lá no escritório para ouvir, mas ele diz que ele sempre dá esse exemplo quando vem um casal com seus 3, 4 filhos já existentes e diz assim: padre, nós não podemos ter mais filhos, já temos 4. E ele diz, aí a pessoa diz: nós teremos dificuldades financeiras grandes se nós tivermos mais filhos.
E ele diz que sempre faz essa pergunta. Olha para o homem ou para a mulher e pergunta: o que você preferiria? Você existir numa família em que você vai passar necessidade financeira, às vezes até passará fome, e porque não terá uma alimentação das melhores, estará mais propenso a doenças, talvez morra até mais cedo, porque não teve uma alimentação adequada, teve uma vida difícil, porque como a família era grande, ele está aqui exagerando mesmo, né? Para deixar você diante de uma situação bem... E como você nasceu numa família muito grande, você não teve a melhor formação para o mercado de trabalho, de modo que os seus estudos não foram dos melhores. E depois de uma vida sofrida, você morreu e foi para o céu. A outra opção é você nunca ter existido. Qual a melhor? Se você crê na vida eterna, não há como você não dizer, a melhor é, tá bom, mesmo existindo no sofrimento, eu ir para o céu e ter a felicidade eterna. Aquilo que a palavra de Deus diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano sequer imaginou. Aí o Padre Paulo diz. Então, meu santo, quer dizer, santo ele não vai dizer, porque santo digo eu, né? Então, José Antônio Carlos, não escolha para o seu filho o que você não escolheria para você. Se você escolhe existir, mesmo numa família pobre, mas alcançar o reino dos céus, por que você vai escolher para o seu filho o que você não escolheria para você? Percebe, meus santos? Mas nós precisamos ter fé na vida eterna. Ter fé de que a vida eterna nos dará uma felicidade infinitamente maior e melhor do que toda a felicidade que aqui neste mundo possamos alcançar. Isto é, eu creio, e esta verdade, ela ilumina e orienta todas as outras escolhas da minha vida. Esta verdade ilumina e orienta todo o meu viver. E é claro que se esta verdade estiver em primeiro lugar, se a vida eterna, se a salvação, se o céu, se o estar com Deus é o primeiro valor na minha vida, sem sombra de dúvidas, eu não entregarei o meu coração, como os personagens da primeira leitura de hoje, eu não entregarei o meu coração ao dinheiro, aos prazeres deste mundo. É por isso que nosso Senhor, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 13, ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É por isso que São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz algo mais claro ainda: porque a raiz de todos os males, de todos os pecados, é o amor ao dinheiro. E muitos, arrastados por ele, perderam a fé e se entregaram às aflições. Peçamos, meus santos, a nosso Senhor, hoje, neste sábado, dia que nós recordamos a Virgem Maria, peçamos ao nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, que nos conceda esta graça, de ter em primeiro lugar na nossa vida a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, a busca do céu, a vida sobrenatural, a vida eterna, e que este desejo primeiro, Deus, ilumine e oriente todas as outras coisas na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.